Juan. Olá, eu me chamo Paulo Matos e sou um dos mentores da Science Investimentos, que é o seu portal de educação financeira com ênfase em investimentos em ações, principalmente no mercado fracionário, destinado aos pequenos investidores, né? Portal também muito útil aí para educadores, pesquisadores, alunos, enfim. Bom, o vídeo tutorial de hoje é sobre dados e estatísticas, esse que é um dos pilares do nosso portal. Eu acabei então aqui de me logar, tá certo? Quando eu fizer isso, como assinante, eu já venho direto para essa tela aqui. E o mais importante, dado o nosso objetivo de hoje, é dados e estatísticas. Nós temos aqui 3 serviços, né? Um gratuito, para o público em geral, que são os gráficos, tá? Tanto de cotação, como de retorno, como de volume. E aí eu vou mostrar uma coisa curiosa que aconteceu na semana de 18 a 22 de setembro, que é a questão da Magazine Luiza, que sofreu uma queda interessante na sua cotação, ela que é uma das vedetes do mercado no último ano. E aí, se você aqui digitar MGLU3F, minúsculo ou maiúsculo, você já vai ver o que aconteceu no volume dela, né? O mercado todo muito receoso com a queda recente nos últimos dias dela, ela que deu um ganho, acho, acumulado nas últimas 52 semanas superior a 700%, ganho acumulado líquido, e nessas últimas 2 semanas andou titubeando, aqui você pode ver o gráfico de volume dela, caiu bastante, ela que era a ação mais transacionada disparada na Bolsa de Valores, nos últimos dias aí dessa semana de 18 a 22 de setembro, ela andou realmente tendo um nível de transação comparável a algumas small caps até. Então você pode aqui nessa parte de gráficos, digitou o código, obter gráfico de volume, retorno e cotação, tá certo? Dos últimos 20 dias corridos, ou seja, 20 dias úteis, desculpa, das últimas 4 semanas, para qualquer ação, pelo código. E se você tiver dúvida qual é o código da empresa, então tem no nosso tutorial lá sobre mercado acionário uma lista das empresas e dos respectivos códigos. Esse é um serviço gratuito. Você que está ali numa hora de desespero, quer saber o que aconteceu, dando uma aula, enfim, já tem essa opção. Vamos para os dados. Aqui nós temos gráfico, dados de cotação, retorno e volume, sempre das últimas 52 semanas, 260 dias, é um ano bastante padrão. Aqui 3 opções de extração dos dados. Isso vale tanto para os gráficos, os dados, desculpa, de cotação, retorno, volume, como para extração de estatísticas. Sempre as mesmas 3 opções de extração. Por empresa, aqui ó, digitando o nome do código da ação, da amostra completa ou usando os filtros, tá? Então eu vou exemplificar aqui rapidamente como é que seria para extrair, por exemplo, os dados de uma empresa só. Você não está acreditando no que eu estou te falando, né? Que a Magazine Luiza caiu. Então vamos aqui botar novamente ela. Vamos extrair os dados só dela. Eu não quero olhar o resto do mercado, eu quero olhar só ela, digamos que esse seja o meu interesse. Você clicou aqui, já abre uma planilha de Excel. Em todos os casos vai abrir sempre em Excel. E não é aquele Excel feioso, difícil de lidar, como na maioria dos sites, nem é em TXT, nem é em nada. É em Excel, muito bonitinho, né? Código, empresa, tipo de ação, nacionalidade, nível de governança, setor econômico, subsetor, segmento, se está ou não em recuperação judicial. Aqui a participação, 100%, os pregões das últimas 52 semanas. Não tem participação no Ibovespa, não compõe um índice, é uma empresa privada. E aqui as observações, ó, observa que vai ter de 22 de setembro a 26 de setembro, justamente 260 observações. Haverá espaços em branco, 7 de setembro, como por exemplo aqui, né, os feriados. E vamos lá, né? Note que há um ano ela estava um pouco abaixo de R$9, já está em 75, é o que eu te falei, um ganho acumulado líquido surpreendente, mas ela andou caindo consideravelmente
Nos últimos 10 dias, ela já esteve no patamar, por exemplo, de 83, caindo para 75 uma semana depois. Isso aí já é uma queda próxima a 10%. Tá bom? Já teve no patamar de até 85 com viés de alta aqui. Então, aqui, a extração de uma ação só dos preços já ajustados por splits e implits, ela que passou por um desdobramento, tá certo? Recentemente, o valor dela estava em 500 e tantos reais, muito cara, portanto, e teve um desdobramento. Então, já corrigiram tudo bonitinho. A outra opção é download completo, tá? Clicou aqui. Esse costuma demorar um pouquinho mais, mas até que tá rápido hoje. Internet ajudando. Aqui todas as 584 ações, hoje, né? Pelo menos em setembro, são 584 ações, de, acho que aproximadamente 489 empresas, algo do tipo. E aqui, mais uma vez, aquela planilha bonitinha, né? Como eu já te mostrei. Todas elas com todos esses dados aqui. E, mais uma vez, 260 observações, de 26 de setembro até agora. Tudo por semana, bonitinho. E aqui os dados completos, tá? E a última opção, vamos fechar aqui. Ah, Paulo, eu quero empresas nacionais, consumo não cíclico. Escolher aqui um setor. Ah, cervejas e refrigerantes. Muito bem. E quero que seja privada. Não quero recuperação judicial, não me importa muito governança, mas eu quero das mais transacionadas, eu não quero qualquer empresa, não. Então, vou clicar aqui, que tem aí pelo menos... Ah, tem bastante aí liquidez. Vamos ver se os meus filtros convergem para alguma ação, né? Pode ser que eu coloque filtros que acabe gerando uma amostra nula, mas acho que deve vir alguma empresa aí. Vamos ver. Opa, veio uma, tá? Não existe só essa empresa nesse setor, mas atendendo a todas aquelas características, só a Ambev, participação de 7% aqui no Vespa, uma participação de 100% nos pregões, né? Muito bem. E aqui, mais uma vez, as 260 observações, tá? Ela que há um ano custava R$19,62, hoje está R$21,51. Não é um ganho desprezível, né? Dá um ganho aí de aproximadamente 10% em um ano. Uma das vedetes também do mercado, acompanha a maioria das carteiras, acompanha até o próprio Ibovespa. Então você tem essas três opções de extração. Não vou salvar os dados, não. Gente, isso aqui serve se você estiver pegando o dado de cotação, retorno, volume, o procedimento é sempre o mesmo. E aí, só para fechar esse nosso tutorial, a questão das estatísticas, você tem aqui quase 30 estatísticas envolvendo ganho, risco, performance e demais métricas, os mesmos critérios por empresa, usando filtros ou amostra completa, tá? Eu vou aqui escolher, então, risco, vou pegar completo aqui, tá? Vamos ver o que é que ele nos dá. Muito bem. Já em Excel bonitinho, padronizado, que coisa linda. Aqui, só as empresas com mais de 90%, isso vai valer para todas as estatísticas, porque elas dependem da série de retorno. Não faz sentido ficar calculando retorno de séries que tem muitos buracos, que não tem muita transação. Então, com mais de 90% de presença, aqui, ó, 90,32%, ou seja, a partir daqui a empresa que estava abaixo, ela tinha menos de 90% de participação no mercado. Então, aqui nós temos aqui 160 e poucas empresas que satisfazem esse critério de liquidez, tem série de retorno razoável para se calcular, e aqui a gente observa as estatísticas de risco. Desvio padrão, semivariância, drawdown, que é queda acumulada, volatility risk, downside risk, tracking error, beta de mercado. Ou seja, maravilhoso, já tudo calculado bonitinho, com muito critério, muita ciência. Gente, é isso. Seja bem-vindo à Science.